Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo desta aula. Vamos verificar nesse momento o número e o objeto de conhecimento da aula de hoje. Estamos na aula de número 15 e o nosso objeto de conhecimento é mapas temáticos do Brasil, com detalhamento, mapas temáticos e ou mapas síntese, relevo, vegetação, clima, bacias hidrográficos. Então, aí vamos analisar a parte física do nosso país com a ajuda dos mapas. Então, vamos lá dar início às nossas aulas. Nossa aula de hoje, como eu já falei, vai girar em torno do tema mapa. E aqui, para ilustrar para a gente, vão aparecer diversos tipos de mapa, porque mapa não é algo que é apenas aquilo. Ele pode ser feito de diversas formas, em diferentes papéis, em diferentes materiais e também ele pode ser feito de diversas formas. Ou ele pode ser utilizando imagens de satélite, ele pode ser feito usando fotografias aéreas, ele pode ser feito mesmo até indo a campo para verificar como é que é aquela região e assim poder transferir para um papel. Porque o mapa ele vai trazer uma representação da realidade em miniatura. Aqui, por exemplo, a gente tem parte do Brasil. Como é que parte do Brasil conseguiu ser reduzido a esse tamanho, já que o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados? Então, a gente vai verificar essas ações hoje. Então, para iniciar mesmo a nossa aula, vamos estudar um pouco, então trazer a história do mapa, porque o mapa é utilizado desde muito tempo pelo homem, porque desde antigamente ele se locomovia pelo espaço. Então, já que ele ia de um lugar para o outro, ele precisava de um lembrete, né? Como então colocar que no caminho dele ele iria passar por um rio, depois ele iria passar por uma floresta até chegar a uma cachoeira. Então, ele colocava essas anotações num papel, até mesmo num couro de animais, que era o material utilizado também para a produção de alguns mapas. Então, vamos agora conhecer um pouquinho das histórias do mapa. Vocês sabiam que desde os tempos mais antigos as pessoas representam o espaço? Diversos mapas foram criados ao longo dos séculos, antes mesmo da invenção do papel. Por exemplo, no século 6 a.C., alguns mapas eram feitos de argila. Já o primeiro mapa a representar o território brasileiro é chamado de Terra Brasilis. Nesse mapa estão presentes algumas iluminuras, que são desenhos de elementos da paisagem e retratam o cotidiano da época, além de servir para enfeitar o mapa. O modo como as terras foram sendo representadas ao longo do tempo foram sendo modificadas, como no Planisfério do Cantino de 1502 e mais tarde no Planisfério de Antônio Sanches de 1623. Atualmente, os mapas são elaborados mediante a utilização das mais variadas tecnologias e recursos, como computadores, fotos aéreas e imagens de satélites e radar. Diversos profissionais especializados em diferentes áreas do conhecimento trabalham na elaboração desses mapas, como podemos observar no planisfério atual. Então, como a gente observou aí, desde que o homem se locomove, ele busca, então, caracterizar em um material, na argila, no couro, no papel e, mais atualmente, no próprio computador, características de um espaço. E é isso que a gente vai estudar dentro de um mapa. E o mapa, ele pode trazer informações de diversos lugares e de diversos temas. Então, a gente pode aqui, por exemplo, nesse mapa, a gente está vendo parte da hidrografia. Agora é o relevo brasileiro. E aqui a gente tem a classificação, por exemplo, de Jurandir Rossi. Aqui a gente já tem o mesmo tema, mas de outra região. Então, quando a gente vê um mapa, a gente vai fazer uma interpretação desse mapa. Então, também é necessário a gente conhecer cada item que tem ali presente para a gente conseguir compreender a informação que ele tem. Então, não é somente um texto que a gente tem que saber interpretar, a gente também tem que saber como está aquele mapa para interpretar as informações, os dados que ele busca nos apresentar. Então, vamos agora à definição do mapa.
Então, o que que são mapas? Os mapas são instrumentos de comunicação. Como eu falei, eles vão trazer alguma informação. Então, eles vão estar se comunicando com você através de um tema. Então, qualquer tema, um mapa pode acabar apresentando. Para que que eles servem? Para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre. Então, a gente pode colocar qualquer área, um país, um continente, o planeta inteiro, apenas uma cidade, ou então até mesmo um bairro apenas, até mesmo um mapa da tua casa. A tua casa pode ser colocada num papel e a gente vai estar fazendo um mapa da tua casa. Então, os mapas e cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes na superfície. Então, a gente não vai encontrar todos os detalhes daquela região. Então, quando a gente vê um mapa, como a gente está vendo aí, parte de um globo terrestre, se a gente prestar atenção nessa parte aqui, verde, ele está trazendo para a gente a informação da América do Sul e em verde o Brasil. Ele está aí identificando todos os estados? Não. Ele está aí identificando todos os rios do Brasil? Não, mas aí nesse mapa, nessa parte do globo que eu consigo ver, eu tenho algumas informações. Eu tenho um limite territorial do Brasil, eu tenho um nome desse território, eu tenho identificado algumas cidades, no caso são as capitais dos estados brasileiros. Então, o mapa, ele não precisa representar todas as informações de uma determinada superfície. O que que ele vai apresentar? O que que eu vou encontrar nesse mapa? Aquilo que o autor, ou seja, a pessoa que está fazendo aquele mapa, deseja demonstrar, deseja te apresentar. Então, qual é então a finalidade desse globo terrestre? Ele quer te apresentar, então, os países que a gente tem no nosso planeta. Então, aí nesse mapa a gente está conseguindo, no mapa não, desculpa, em parte desse globo terrestre, nós estamos conseguindo observar essa informação, certo? Continuando então, os mapas eles vão trazer essas informações de forma reduzida, por isso que a gente consegue pegar o Brasil inteiro, 8 milhões de quilômetros quadrados e colocar apenas no papel. Então, olha só, o Brasil desse tamanho só, tem aí a representação de forma reduzida do Brasil. E esse mapa traz uma informação. Talvez nem todos vocês consigam identificar qual é a informação. Porque esse mapa está sem título, esse mapa não tem uma legenda. Então, talvez alguns de vocês não tenham condições de identificar qual é o tema. Eu sei qual é o tema. Sabe qual é? Bacias hidrográficas do Brasil. Como é que eu sei? Porque vocês estão vendo várias linhas azuis. Essas linhas azuis sempre vão representar água. Nesse caso, a água aí são os rios. Então, eu sei que essa mancha enorme verde está representando a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Tá? Isso é porque eu tenho um conhecimento prévio. Mas esse mapa está incompleto para que uma pessoa que não tem esse conhecimento consiga interpretar. Continuando, então, a nossa leitura. Os municípios, os estados e os continentes podem ser representados no papel por meio de uma escala. Então, o que é a escala? Ela que vai ser o meio, é um cálculo que consegue se fazer para que faça com que um território enorme consiga caber de forma reduzida em um material. Bem aqui embaixo, a gente consegue identificar a escala. Como a imagem está muito pequenininha, a gente não consegue ter a certeza da escala, mas a cada 1 centímetro tem em torno de 300 quilômetros, tá? Então, se você pegar uma régua e colocar em cima desse mapa, cada centímetro dele corresponde a 300 quilômetros de realidade, certo? Os mapas são como textos, pois transmitem informações que precisam ser lidas e interpretados. Eles apresentam determinados elementos que vão facilitar a sua leitura e também a sua interpretação. E é esses elementos, os elementos de um mapa, que a gente vai conseguir identificar e aprender a partir desse vídeo. Então, acompanhe aqui comigo esse vídeo. Nessa animação, eu tenho, então, um território. Vocês conhecem esse território, eu tenho certeza que a grande maioria já conhece. E nesse momento, ele está identificando para vocês
Antes, o título. Qual era o título? Qual é o título desse mapa? Esse mapa se chama Amazonas. É o título desse mapa. Então, os dados que eu vou encontrar dentro desse mapa são todos relacionados ao estado do Amazonas. Por isso que apenas o estado do Amazonas está colorido. Vocês prestam atenção que o restante do mapa está em cinza ou então está em branco. Então, eu sei determinar que em cinza são os estados vizinhos ao estado do Amazonas e em branco são os países sul-americanos que estão próximos ao nosso estado. Então, em verde aí para vocês, novamente, só para frisar, é o estado do Amazonas, que é justamente o título do nosso mapa que está lá em cima, certo? Seguido, então, a gente tem agora a legenda, que já está identificado para vocês. Geralmente é um retângulo, é um quadrado que vai vir ao canto do mapa, como está mostrando esse daí, e nele vão trazer todos os símbolos que são utilizados no mapa e os significados de cada um desses símbolos. Então, aí, o primeiro símbolo são dois círculos pretos, um mais fino e o outro mais forte, e cada vez que esse símbolo aparece, ele vai estar representando a capital do estado. Então, se a gente for lá no nosso mapa, a gente vai ver que a capital do estado é Manaus. Como é que eu sei disso? Porque na legenda me informa esse dado. Da mesma forma, ele continua. O segundo símbolo é apenas um ponto preto. Todo ponto preto, que vocês já conseguem identificar um monte, são cidades. Então, na parte superior do Amazonas está identificado São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, está identificado também Barcelos. Essas são cidades do estado do Amazonas. Assim como o terceiro símbolo, que é um avião, que quer dizer que naquela área é um aeroporto. Assim como o barquinho, quer dizer que naquele lugar há um porto. Todas essas linhas azuis são rios. Como é que eu sei? Lá na minha legenda, eu vou olhar e tem uma linha azul. E ao lado da linha azul está dizendo o que significa essa linha, que é o rio. E aí a gente tem diversos rios do estado do Amazonas identificados. Certo? Agora vamos seguir. O próximo elemento do mapa que nós vamos identificar é a chamada escala. Então, como eu já apresentei para vocês, a escala indica o número de vezes que o tamanho real foi reduzido para caber no papel. Então, toda vez que eu vou fazer essa redução do espaço real, eu utilizo a escala. Nesse caso aí, 1 centímetro corresponde a 50 quilômetros. Então, pegando a régua, colocando em cima desse mapa, a cada 1 centímetro eu vou estar correspondendo a 50 quilômetros do estado do Amazonas, certo? Próximo item para a gente analisar é a rosa dos ventos. Na rosa dos ventos, que agora destacou para vocês, ela vai indicar a orientação dessa representação. Então, a gente normalmente ou tá essa rosa dos ventos, ou talvez vocês encontrem apenas uma ponta de uma seta apontando para cima e com um Nzinho. O que é esse Nzinho? O norte. Então, o norte você deve encontrar e ler esse mapa nessa direção. E aí você vai saber em que direção esse território identificado no mapa está localizado. Por fim, o último elemento que nós vamos analisar nessa imagem é a chamada fonte. E é muito importante a gente saber a fonte, porque a gente vai ter certeza do local de origem da onde vieram essas informações. Então, como está aí para vocês, a fonte do mapa é o IBGE. Quem é o IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É aquele órgão oficial do Brasil que tem os dados estatísticos, populacionais também do nosso país. Então, esse é um mapa que possui uma origem boa, uma origem legal, para que a gente realmente consiga ter uma realidade representada de forma reduzida no papel, que no caso é o mapa. Então, a gente entendeu agora quais são os elementos do nosso mapa. Seguindo na nossa leitura, seguindo na nossa apresentação da aula, a gente começa, então, a buscar esses elementos que a gente pode identificar. Vai comigo, o que é legenda nesse mapa?
é essa parte que está escrito relevo do Brasil Jurandir Rossi? É a representação do Brasil? São esses quadrados e retângulos? O que é aí, então, legenda? Então, vocês que são muito inteligentes já sabem. Cada um desses itens aqui são uma legenda. Por que essa legenda é tão grande? Por que são vários? Porque são vários itens que esse autor buscou identificar. Então, aí ele está trazendo para a gente o título Relevo do Brasil. Esse é o título do mapa, porque ele está identificando o assunto que está sendo tratado. E ele traz ainda mais uma informação, que esse relevo é aquela classificação realizada pelo geógrafo Jurandir Rossi em 1990. Não vai ser o relevo que você vai encontrar se fosse o mapa de Haroldo de Azevedo, seria outra configuração do mapa. O que a gente consegue, então, de mais informações compreender desse mapa? O que são esses números? Eu vou lá na legenda, vou saber o que são números. Então, cada um desses números representa uma subunidade de relevo. E o que significa as cores? Cada cor significa uma unidade de relevo. Então, eu quero saber qual é o relevo principal, o relevo dominante do Brasil. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Olhar para o mapa e verificar qual é a cor que se destaca. É mais amarelo? É mais rosa? Ou ela é mais verde? E aí, tendo essa informação, eu vou saber qual é o relevo principal. Aí eu posso dizer, através desse mapa, que o relevo principal vão ser os planaltos. A cor rosa acaba dominando. E logo depois eu vou ter as depressões e o relevo que menos aparece no nosso território é o amarelo. Então, portanto, são as planícies. E como eu falei, cada númerozinho representa uma subunidade. Então, eu quero saber qual é o relevo, a subunidade do número 7. Vou na minha legenda, procuro o número 7 e eu vou saber. O número 7 está representando os planaltos residuais sul-amazônicos. Então, aí eu fiz uma interpretação desse mapa. Então, eu estou conseguindo fazer interpretar, compreender esses dados através da legenda, através das cores, da informação do título que ele me trouxe. Vamos a mais um exemplo? Agora nós vamos verificar, ainda no tema relevo, mas somente a região, somente o estado do Amazonas. Então, olha só, no estado do Amazonas, tá aí já para vocês o título bem claro, né? Relevo do Amazonas, por isso que só esse estado está identificado, está colorido. E ele não trouxe legenda, mas ele trouxe para a gente cada uma das subunidades identificadas. Então, lá no norte do estado do Amazonas, eu tenho os planaltos residuais norte-amazônicos. Então, lá, se tivesse uma legenda, provavelmente teria aqui um quadrado, certo? A mesma cor, com rosa, com linhas pretas, apareceria aqui dentro. E aqui dentro poderia aparecer planaltos residuais norte-amazônicos. E aqui a gente poderia riscar essa informação, porque teria na legenda o mesmo dado. Perfeito? A gente vai agora verificar a informação do mapa através do satélite. Como a gente viu na animação, os mapas podem vir de diversas fontes. E uma das fontes que eu acredito que quase todos vocês conheçam é o Google, né? O Google Maps, o Google Earth. E aqui comigo eu vou trazer para vocês essa informação do Google Earth. E a gente já começa trazendo a informação do Brasil. Então, analisa comigo aqui esse site. Eu tenho, então, apresentando agora todo o território brasileiro através da imagem de um satélite. E ele traz nessa imagem toda a configuração política do Brasil. Então, ele está aí apresentando o Brasil, dividido em estados. Apesar dele não apresentar o nome dos estados, ele está identificando a capital de cada um deles. Então, a informação está aí. E da mesma forma, ele traz alguns dos países sul-americanos. Então, o satélite vai me trazer essa informação. Então, se eu diminuir aqui o zoom, olha só, eu tenho aí vários países sendo identificados.
Rússia, Coreia do Sul, Vietnã, Austrália. Então, aí eu consigo ver essa informação. A Austrália é desse tamanho? Não, a Austrália é muito maior que isso. A Austrália tem quase 8 milhões de quilômetros quadrados. E como é que ela fez? Como é que foi feita essa representação? Isso é uma imagem de satélite que conseguiu reduzir a realidade para caber aí, ó, nesse site. E aí você consegue observar essa informação. Ah, eu quero ver então o Canadá. Vamos lá no Canadá? Então, olha só. Eu vou, com a ajuda de um satélite, localizar o país Canadá e aí eu vou ter essa informação. O Canadá está dividido, cada linha tracejada dessa indica um limite das províncias. O Canadá, diferente do Brasil, não é dividido por estados, é dividido por províncias. E aí eu tenho, então, as províncias que fazem parte do país canadense. Aí eu tenho aqui, ó, se eu aumentar em 10 mais 1 ainda, eu já começo a ter identificação de algumas das cidades presentes dentro do Canadá. A gente, eu quero saber então como é que seria o deserto do Saara. Onde é que é o deserto do Saara? Lá na África. Vamos encontrar a África? Aqui, encontramos a África. O que é o deserto do Saara? Toda essa porção amarelada aqui, ó. Isso aqui faz parte do chamado deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, está localizado ao norte do continente africano. E como é que eu consigo ver essa informação? Através da imagem do satélite, obtendo então essa realidade a qual eu posso analisar essa informação, verificar quais são os países na qual dentro do seu território o deserto do Saara está dentro. Ok? Então assim a gente conseguiu analisar algumas das informações através da imagem do satélite. Continuando no nossos mapas. Vamos ver se vocês realmente conseguiram analisar. Então, mapa agora para vocês. Qual é o tema desse mapa? Qual é o título desse mapa? Então, você vai lá, procura o título desse mapa. Qual é a legenda? O que a legenda me traz? Quais são as cores? O que cada cor representa? Que escala é essa? Essa fonte, tem uma fonte esse mapa? Aonde está localizada a direção desse mapa? Como é que eu vou saber em que direção eu tenho que ler? Então, todas essas informações estão presentes dentro desse mapa. Título, Brasil Biomas. Vai apresentar então para vocês aí apenas essa informação, os biomas que estão presentes dentro do Brasil. E aí ele tem na legenda cada um dos nomes dos biomas. Então, ele está representando a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal. Esses são chamados biomas terrestres. Então, eles vão estar nas terras emersas, na superfície terrestre. E o Brasil também vai apresentar um bioma marinho, que é o marinho costeiro. Quais são as outras informações que eu consigo observar desse mapa? Os estados. Quais são os estados que fazem parte do bioma Pantanal? Como é que eu vou saber onde está o Pantanal? Vou lá na minha legenda, verifico e está aqui cor roxa. Então, vou lá no mapa do Brasil, procuro a cor roxa. Achou? Eu achei, ó, tá bem aqui. E aí eu vou analisar quais são os estados. Vocês, alunos de 7º ano, super inteligentes, não precisam que tenha sigla nem nome de estado aí. Então, qual é o primeiro estado? Mato Grosso, tá bom? Aqui eu vou ter o Mato Grosso. Depois eu tenho o Mato Grosso do Sul. Então, através desse mapa, eu posso dizer que o bioma Pantanal está presente apenas dentro dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Qual é a fonte desse mapa? É o IBGE. E esse mapa foi feito no ano de 2012. Talvez, se você procurar um mapa mais recente, alguma informação seja diferente. Porque o momento em que esse mapa foi feito foi um. E o momento de um mapa mais recente é outro. Então, talvez os dados vão ser diferentes nessa questão do bioma. Vou ver a escala. Então, cada centímetro desse mapa vai corresponder a 400 quilômetros de realidade. E aqui em cima eu ainda tenho a minha direção.
Então, como eu falei para vocês, às vezes as rosas dos ventos podem vir apenas por pedaços. E aí eu tenho uma setinha e o N apontando para cima. Então, é nessa direção que esse mapa deve ser lido. Deu para compreender, então, como é que a gente faz a leitura de um mapa? Vamos para mais uma tentativa? Agora nós vamos para outro tema. Dentro do Brasil, é claro, nosso tema 7º ano é sempre o Brasil. Qual é a informação principal que eu vou encontrar dentro desse mapa? Vou lá no meu título. Meu título é Clima, Brasil Clima. Então, apenas o Brasil vai estar identificado, apenas os climas que fazem parte do Brasil estarão aí representados. Novamente, a fonte do mapa é o IBGE. Novamente, aqui embaixo a gente encontra, ó, a rosa dos ventos e também a escala desse mapa. E aí, portanto, a gente começa a fazer a leitura do mapa. Quais são os climas presentes dentro do território do Brasil? Aonde é que eles estão? Na legenda. Então, nós vamos ter 5 climas principais no Brasil. Quais são? Equatorial, tropical, zona equatorial, tropical Nordeste Oriental, tropical Brasil Central e, por último, o clima temperado. Eu quero saber, então, quais são os climas que fazem parte da região Nordeste. Então, eu vou lá no mapa, vou procurar quais são os estados do Nordeste. Então, a gente tem aqui a partir do Maranhão, vai vir aqui até a Bahia, e todos esses estados vão estar dentro da região Nordeste. Quais são, então, os climas presentes dentro dessa região? Eu tenho a cor rosa, um laranja e um laranja mais claro. Então, vou lá na minha legenda. Dentro do Nordeste, eu vou encontrar os climas tropical, zona equatorial, o tropical Nordeste Oriental e também o tropical Brasil Central. Perfeito? Deu para compreender? Vamos para mais um exemplo, então, que agora eu tenho certeza que todos vocês vão saber identificar todas as informações sozinhos. Então, nosso tema agora, qual é? Sim, está aqui em cima. Então, eu vou tratar das bacias hidrográficas da onde? Do Brasil. Por que que é do Brasil? Está tudo lá no título. O título do mapa traz todas as informações que eu consigo identificar. E dentro desse mapa, então, eu só vou encontrar as regiões hidrográficas brasileiras. E aí eu já identifico várias. O Brasil, então, é um país abundante em recursos hídricos. Aqui no Amazonas, qual é a bacia hidrográfica que nós vamos encontrar? Nós encontramos a região hidrográfica amazônica, certo? Cadê a escala? Vocês já conseguem encontrar qual é a escala? Então, a escala está aqui na parte inferior do mapa, tá? Então, aí eu tenho a representação de quantas vezes esse território, essa superfície terrestre foi reduzida para caber aí nesse espaço. Cadê a fonte? Quem foi que fez esse mapa? Foi o IBGE. O IBGE catalogou essas informações e conseguiu, então, representar as regiões hidrográficas do Brasil nesse material, certo? Ainda aqui a direção em que o mapa deve ser lido. Ainda esse mapa me traz outras informações. Ele me traz quais são os oceanos, o que faz limite com o Brasil, o qual não banha o território brasileiro, e ele consegue identificar para a gente os estados em que cada bacia hidrográfica faz parte. E ainda traz os rios principais, tá? Como a gente sabe, por exemplo, a região hidrográfica amazônica, ela é muito abundante em rios, e aí só foram identificados os principais. Então, só fazendo aí a nossa leitura da bacia hidrográfica amazônica, então aqui eu vou ter o Rio Solimões, que junto com o Rio Negro fazem o Rio Amazonas, e faz aí o curso dele todo. E aí eu posso perguntar para vocês, quais são os estados por onde se passa o curso do Rio Amazonas? Aí então eu posso dizer Amazonas, Pará, e ele deságua lá próximo ao Amapá, Amapá com o Pará. Deu para vocês identificarem, então, todas essas informações. Eu quero ver, então, lá na Bahia. Quantas regiões hidrográficas eu tenho na Bahia? Vou lá,
identifico aonde está esse estado e identifico qual é ou quais são as regiões. No caso, a Bahia vai ter a presença de duas regiões hidrográficas. Uma que é a região hidrográfica do São Francisco e a outra é o Atlântico Leste. Então, aí eu vou ter duas regiões hidrográficas dentro do estado da Bahia. Eu espero que com essa aula de hoje vocês já sejam agora a partir leitores fluentes do nosso mapa.